Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal, Vitalidade Vital Fisioterapia. O tema de hoje é queda. Hoje eu vou falar sobre queda, que pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer em todas as idades e também a qualquer momento, sendo que as quedas são mais vulneráveis os idosos. Os idosos têm mais propensão à queda devido à perda de força e também massa muscular por causa do processo do envelhecimento. Então, para começar o vídeo de hoje, eu quero primeiro fazer uma definição, quero falar sobre a definição de queda. O que é queda? Queda é um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial. Então, ela é provocada por diversos fatores, resultando ou não em dano ou trauma ou uma lesão. E quais são esses traumas ou lesão? O trauma pode ser uma pancada apenas, ou uma lesão maior, mais grave, que pode ser uma fissura ou a quebra de um osso. Então, a queda ela pode até mesmo, de acordo com a região, também pode provocar a morte. Então, a queda ela pode ocorrer com qualquer pessoa, desde uma criança, quando começa a engatinhar, com um adulto, de repente até próximo a uma piscina, aquela área molhada e ele pode escorregar, e uma queda também acidental com um idoso, por causa desses fatores que eu falei sobre perda de força e massa muscular. Então, de acordo, eu separei aqui uma informação que é a seguinte: de acordo com a última edição do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros, a ELSI Brasil, esse estudo, essa edição, revelou que no Brasil a prevalência de quedas na população idosa residente em áreas urbanas foi de 25%. Trata-se de um evento relevante, não só pela frequência com que ela ocorre, porém pela possibilidade de impactos emocionais e físicos, como fraturas, que possam gerar incapacidade física, perda da autonomia e redução da locomoção, inclusive risco cirúrgico. Em relação às quedas, geralmente, elas provocam fraturas mais comuns nos punhos, nos braços, pernas, principalmente e mais perigosa é a fratura do fêmur e também fratura nos ombros. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013, 4.816 idosos morreram vítimas de quedas da própria altura. Já em 2022, esse número saltou para 9.592 óbitos, considerada a terceira causa de mortalidade entre pessoas com mais de 65 anos de idade. As quedas mataram 70.516 idosos, 70.516 idosos entre 2013 e 2022 no Brasil. E por que o número de quedas está aumentando tanto no Brasil? Por causa do aumento acelerado da população idosa, devido à falta de políticas públicas relacionadas ao trabalho preventivo, com a finalidade de orientar e reduzir as quedas, e também a maior incidência das doenças articulares, como quadril, joelho e tornozelo, resultando numa grande possibilidade de queda futura, associada à perda de força e massa muscular e, consequentemente, o desequilíbrio. Então, são fatores que, por exemplo,
causam esses tipos de queda, fraturas e também o medo, após a primeira queda, de ocorrer uma segunda possibilidade. Ou seja, a pessoa fica emocionalmente abalada devido à primeira queda. Então, gera um medo de uma segunda possibilidade. Como prevenir as quedas? Essa prevenção ela é mais ligada, é mais relatada em casa, porque em casa, no domicílio, é onde ocorre o maior número de quedas. Então, a pessoa, o idoso ou não, que caíram mais de uma vez, tiveram problemas de equilíbrio ou marcha, ou seja, uma caminhada, elas precisam realizar um trabalho preventivo, um trabalho que precisa um acompanhamento de fisioterapia para fortalecer os membros inferiores, ou seja, fortalecer as pernas para ganhar mais força e massa muscular. Ou seja, uma caminhada, às vezes uma caminhada em um local, numa rua com desnível, uma rua também que esteja molhada, escorregadia, é um ponto importante de atenção para evitar a queda. Então, pessoas também que apresentam dificuldades de locomoção por problemas neurológicos, como, por exemplo, Parkinson, são pessoas que também merecem muita atenção dos familiares. Os programas de exercícios devem priorizar equilíbrio e marcha e, como eu já falei também, o fortalecimento muscular dos membros inferiores, pelo menos 3 meses ou um pouquinho mais, para que a pessoa ela tenha confiança e também ela consiga ter equilíbrio para evitar uma queda. Então, alguns recados, algumas informações que são dadas para prevenir a queda é tomar um banho de sol diariamente, pelo menos 15 a 20 minutos diário, para a produção da vitamina D e também a ingestão de cálcio. Importante fazer o exame de densitometria óssea, principalmente as mulheres que passaram aí da fase da menopausa, que estão nessa fase e que elas podem ter problema de osteoporose. Então, uma queda é muito perigosa para quem possui problema de osteoporose. Então, um exame anual, o exame de densitometria óssea é muito importante para o sexo feminino. Além disso, pessoal, existem outras recomendações importantes, principalmente em casa. Por exemplo, eu vou passar aqui uma relação de alguns tipos de recomendações para evitar queda em domicílio, principalmente idosos. São aqueles tapetes soltos que podem deslizar ou causar tropeços. Se usar tapete, use tapete antiderrapante. E em áreas que possa haver também uso constante de água. Evite andar em áreas com pisos irregulares e lisos. Os corredores e as escadas devem ter corrimão dos dois lados. Deixe disponível uma lanterna próxima à cama ou na cabeceira da cama para facilitar a locomoção e iluminação à noite, quando houver necessidade de ir ao banheiro. Evite manter objetos espalhados pela casa, pois os mesmos contribuem também para quedas. Evite encerar a casa, principalmente se moram idosos. Atenção aos ambientes com pouca iluminação. Colocar fitas adesivas antiderrapantes nos degraus. Existem várias outras recomendações sobre quedas que principalmente ocorrem em domicílio. Porém, existem alguns fatores que, por exemplo, precisamos manter atenção.
São pessoas que usam medicamentos antidepressivos e sedativos, além de antialérgicos, que também causam sonolência. Os diuréticos também precisam de uma atenção especial. Também a deficiência visual, pessoas que usam óculos, que elas podem tropeçar ou mesmo não ver um objeto e tropeçar e cair. Então também existe a deficiência motora e também a deficiência de coordenação, problemas para caminhar e de equilíbrio. É importante sinalizar as áreas que possam oferecer perigos com cores bem contrastantes com a cor do piso. Também uma atenção aos idosos que apresentam fraqueza articular, especialmente nas pernas. Idosos com Parkinson, Alzheimer e AVC e doenças neurológicas, como a depressão, também precisam de uma atenção especial. Labirintite, tontura, hipotensão postural e, como eu já falei também, a osteoporose. A incontinência urinária e incontinência fecal. Muita atenção, principalmente pessoas idosas. E atenção aos que já tiveram histórico de quedas, porque essas quedas podem ter recorrência. Então, o que fazer em caso de queda do idoso? Qual é a providência que nós precisamos ter? Quais são os cuidados que nós precisamos ter? E às vezes não só com o idoso, mas também a pessoa que já chega aos 40 anos ou mais que sofrem uma queda. Uma fratura pode ocorrer devido a essa queda. É importante verificar as circunstâncias que levaram a queda, a cair, e também chamar uma equipe especializada para fazer a remoção dessa pessoa até ao hospital. Isso por quê? Não intervir para que não haja aumento do dano ou lesão, porque ninguém sabe quais foram as consequências. Por exemplo, se houve uma fratura interna, se houve uma fratura externa, se houve até mesmo uma condição de uma hemorragia. Então, às vezes a pessoa, na vontade de querer ajudar, ela pode até mesmo prejudicar. Por quê? Ninguém sabe o que aconteceu com a pessoa após essa queda. Então, precisa-se de muito cuidado. Então, é mais importante que faça um contato com o SAMU para fazer esse atendimento à pessoa que caiu. Então, é um controle, é um cuidado muito importante, principalmente quando uma pessoa sofreu uma queda. Eu tenho também mais aqui algumas informações que diz o seguinte: as quedas são a terceira causa de mortalidade entre pessoas com mais de 65 anos de idade e 70% acontecem dentro de casa. A queda pode trazer consequências graves para os idosos, incluindo fraturas, internações, redução da independência e também a depressão, o medo. O domicílio no período diurno é o cenário mais frequente de quedas. As circunstâncias mais descritas são tropeço, escorregão e tontura. Tropeço, escorregão e tontura. O sexo feminino é o mais vulnerável, a idade maior de 80 anos de idade também, e o déficit cognitivo e sintomas depressivos. Então, a gente pode perceber o quanto as pessoas que possuem alguns tipos de problemas neurológicos, elas são vulneráveis e, como eu falei, também as pessoas idosas. Então, esses são fatores de risco, esses são fatores que precisam muita atenção por parte dos familiares e também por parte dos cuidadores de idosos.
Existem também, além dessas quedas que podem ocorrer em domicílio, muitas quedas também ocorrem dentro do ambiente hospitalar. Por quê? Porque as pessoas, muitas delas estão sedadas ou com efeito de algum tipo de medicamento e quando levantam, elas podem sofrer uma queda dentro mesmo do próprio ambiente hospitalar. Tá ok, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi sobre queda. É uma condição de saúde muito importante que precisa também de muita atenção dos familiares, no nosso dia a dia, onde a gente caminha, por onde estamos caminhando, principalmente nas ruas, onde a gente encontra buracos, pisos fora do nível, então precisamos ter muita atenção, principalmente os idosos, tá ok? Então o vídeo de hoje foi sobre isso, espero que tenha sido um vídeo informativo, pelo menos que cause um pouquinho mais de consciência e atenção, principalmente no nosso ambiente familiar, nosso ambiente residencial. Então precisamos fazer aquela rotina de verificar pontos vulneráveis com a finalidade de evitar acidentes, ok? Então, pessoal, você que assistiu o vídeo aqui pela primeira vez, você que está acompanhando os vídeos aqui do canal, muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É muito importante o seu like para que a plataforma entenda que os vídeos são importantes, são relevantes e também serve como um apoio, um incentivo ao trabalho que é feito aqui de informação. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe o vídeo com os seus amigos e acione o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, tá ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal Vitalidade Vital Fisioterapia. Muito obrigado, tchau, tchau.